Boa noite. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Pedir a quem está aí fora para entrar, as crianças para sentar. Nós damos início ao nosso momento de culto ao nosso Deus. Eu pedi às crianças que agora fiquem bem quietinhos, cada um sentado. Vamos nos assentar, vamos fazer silêncio agora, nós vamos dar início ao nosso culto. Queria te convidar a curvar sua cabeça, mesmo assentado. Conversar com Deus agora. Pedir a Ele para que aceite a sua vida, aceite o seu culto. Ele fale com você através dos louvores, das orações, das leituras bíblicas e principalmente pela palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos mais uma vez aqui na casa do Senhor, com o povo do Senhor, no dia do Senhor, para cultuar ao Senhor, te prestar um culto agradável. Queremos oferecer ao Senhor as nossas vidas, como aroma suave na Tua presença, e também o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Que o Senhor se agrade de nós, e o Senhor nos visite de uma maneira muito especial nesta noite. Que o Senhor fale conosco através dos cânticos, da leitura bíblica, da oração, do período de louvor, do refeitório, dos avisos, que de uma maneira muito especial o Senhor veio falar conosco pela Tua palavra que é viva, que é poderosa, Tua palavra que penetra até o mais profundo do nosso ser. Assim como nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queria convidá-los a abrirem as Bíblias, mesmo assentados, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Corinto, capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 até o verso 28. Eu quero pedir a todos que, em reverência à palavra do Senhor, nós nos mantenhamos quietos, sem andar, sem falar. Os pais controlem os seus filhos. Raquel? Vamos nos assentar. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos,
que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Aleluia! Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas essas coisas te estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. O apóstolo Paulo faz uma defesa contundente aqui da ressurreição de Cristo. E ele lança em alguns versos um argumento de retórica, um argumento de dialética, um argumento de discussão filosófica, que ele parte da negação do argumento e vai negando o argumento até provar que o argumento é falho, então ele afirma a verdade do argumento. É isso que ele diz aí a partir do verso 12, quando ele diz: se é verdade que Cristo não ressuscitou, e aí ele começa, então não há ressurreição. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E pior ainda, os que morreram em Cristo estão condenados. Então ele faz toda uma argumentação filosófica negativa, e aí chega no verso 20 ele afirma: mas de fato, Cristo ressuscitou. É muito rico esse texto, que firma de uma maneira categórica todo o verso do capítulo. São 58 versos, escritos com um único objetivo: mostrar e combater uma mentira que corria naquele tempo, que Jesus não havia ressuscitado. Paulo fala algumas vezes nos textos lidos, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Meu irmão, minha irmã, se você não acredita na ressurreição corpórea de Cristo, a sua crença é falha, a sua fé é vã, e você está se colocando embaixo de condenação. Essa é uma das doutrinas principais do Evangelho: a ressurreição, a morte e ressurreição de Cristo por nós. Ele morreu para pagar os nossos pecados, e Ele ressuscitou
para que nós possamos ter vida com Ele. Por isso o texto diz que Ele é a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar. E por causa disso nós vamos louvar ao Senhor agora com muita alegria. Quero chamar aqui já a equipe para estar à frente, chamar o pessoal do Café com Oração para a gente vir cantar o hino de número 24. E eu gosto como que Deus faz a coisa. Nós temos cantado esse hino aqui nas terças-feiras e ontem lá em Acreúna nós cantamos o hino 24, Socorro do Crente. Nós vamos cantar ele agora, com muita alegria. A equipe já pode vir, logo após eu vou passar para vocês. Nós vamos cantar aqui hino de número 24, o Socorro do Crente. Toda a igreja vai cantar. Essas irmãos e irmãs aqui vão só nos ajudar, nos conduzir, nos estimular. Bom? Eu vou cantar fora do microfone, senão daqui a pouco a igreja está vazia. Ninguém fica, porque o pastor cantando é um desastre. Pode ficar no jeito que ela quiser. Não. Subir só a vez. Cantar todos com muita alegria. Salvação.
Muito obrigado, a ajuda de todos. Vocês viram que lindo? A irmã Cleusa com medo de cantar. Eu acho que ela está com medo de eu desafiar ela, entendeu? Essa é o perigo. Mas ficou lindo. Ficou lindo. Eu gostei de ver a igreja cantando. Eu quero convidar aqui o irmão Souza. Então vem, pode ir. Não tem problema. Se for o casal, melhor ainda. Vai vir ele e a melhor parte dele, entendeu? Logo em seguida, a palavra está com o Graças a Deus, irmãos. Nesse momento, nós vamos aqui convidar os aniversariantes desta taça, né? Dia 24 pela Paola, dia 27 a Albert e dia 27 também o El. Estou convidando a estar aqui para ser homenageado. Os representantes. Homenagem a eles, no livro de Números, citarei algumas colocações que o Senhor nos coloca na direção a seguirmos, para que possamos, com isso, ter a continuidade do futuro, das tuas graças, das tuas bênçãos. Assim diz, versículo 24: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e dê toda a paz. Esta data seja comemorativa, que, segundo os indivíduos estudiosos, as datas festivas das multidões e comemorações são para todos, né? Mas esta data do nascimento é simplesmente para a gente voltar a Deus e com Ele estar na presença, agradecendo e planejando os próximos dias futuros. Que Deus abençoe a todos nós, pastores. Eu gostaria de segurar para o Senhor, por favor. Nós vamos incluir nessa oração a nossa igreja, a Igreja Evangélica do Brasil, que no último dia 25 completou 121 anos de existência. Nós temos a honra de participar de uma igreja muito séria, que tem os seus defeitos, porque eu e você estamos nela, então nós somos defeituosos, então ela tem algumas dificuldades, mas é uma igreja séria que tem como ponto forte, um dos seus alicerces, a palavra de Deus, a seriedade com a palavra de Deus, com a pregação, com o estudo. Nós somos, quando vamos para o seminário, então, bombardeados com isso. Nossa responsabilidade diante de Deus e dos homens de ser um instrumento de proclamação da palavra de Deus. Isso é muito bom. Num dia em que existem tantas coisas diferentes sendo anunciadas, nós temos o privilégio de participar de uma denominação que anuncia apenas a palavra de Deus. Vamos orar pelos aniversariantes e também pela nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor dá a cada um aqui representado. Também te louvamos por participar desta igreja, uma igreja centenária, uma igreja muito séria, uma igreja dedicada à palavra, uma igreja que tem procurado expandir o teu reino,
firmado nos preceitos da tua palavra. Quero pedir que o Senhor abençoe cada aniversariante, concedendo saúde, paz, alegria, gozo, vigor, fortalecimento na tua presença. E também quero desejar para a nossa igreja crescimento por muitos e muitos anos, crescimento em qualidade de cristãos, crescimento em comunhão com o Senhor, intimidade com a sua palavra, e que isso resulte também no crescimento numérico, a expansão do teu reino no Brasil e fora, para a glória do teu nome. É assim que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de convidá-los a se colocar de pé. Aqueles que trouxeram os dízimos e suas ofertas, terão a oportunidade agora de depositar no vaso.
Amém. A Ele a honra, a glória e o louvor, porque Ele é digno. Quero convidar as crianças para estarem aqui à frente, à minha direita. Vamos orar por vocês. As professoras também. E como é que você chama um rapaz desse tamanho de criança? Maior que eu. Coisa boa, silêncio. Eu queria ir lá para cima hoje, com essas tias aí, ó. Silêncio, vamos lá? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essas crianças que enchem a nossa vida de alegria, de gozo, enche a casa dos pais, enche a tua igreja. Tão bom conviver com elas, tão bom aprender com elas, com a simplicidade, com o carinho, com o amor descomprometido delas, sem segundas intenções. Quero também colocar na tua presença as professoras e os professores que estarão ministrando a elas nesta noite. Que a tua palavra encontre lugar na mente e no coração de cada uma delas. Assim que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Eu quero, antes de ler o texto bíblico e de pregar, eu quero orar mais uma vez. Quero orar pelos enfermos, quero orar por quem está passando lutas, dificuldades, problemas emocionais, problemas financeiros. Temos enfrentado muitas lutas. E a Bíblia nos garante que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós dependemos totalmente dele. Tem alguns irmãos aqui no nosso meio que lidam com a agricultura. É dependência 24 horas de Deus. Porque se não chover no dia certo, não nasce. Se chover mais do que precisa, estraga. Se chover menos, estraga. A gente precisa aprender essas lições. Depender de Deus. Ele continua reinando no controle das nossas vidas. Enfrentamos lutas e dificuldades, é verdade. Mas não enfrentamos sozinhos. O Senhor está conosco. Tenho percebido que muitos de nós, ao longo da caminhada, têm enfrentado muita dificuldade também na área financeira. Nós temos dificuldade de administrar o dinheiro. Eu confesso que administrar o dinheiro dos outros é mais fácil do que o meu. Eu administro fácil a tesouraria da minha área. 1 ou 2 dias por mês eu tiro ela de letra. Para mim é mamão com açúcar. Mas administrar as minhas finanças é mais difícil. Talvez porque eu ganho às vezes não comporto as despesas. Talvez porque eu eventualmente faço uma despesa além do que eu deveria. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para isso também. Eu queria orar com você. Você que tem um ente querido doente, você que tem enfrentado lutas. Nós temos lutado com mamãe muito doente, com Pedro Paulo, meu filho, 32 anos, enfrentando uma esclerose múltipla. É muito difícil. Eu acho que tem hora que ele não tem noção da gravidade da enfermidade. E a gente tem orado, tem feito o tratamento, mas o que nós podemos fazer é orar. Se Deus não agir, não tem jeito. E eu queria te convidar a orar comigo agora. Coloque a sua cabeça, presente ao Senhor, com simplicidade. Aquilo que você precisa que Ele intervenha na sua vida, na sua história, na vida do seu familiar. É cura. Peça a Ele, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para curar. É uma dificuldade, uma cura emocional, peça a Ele. Ele é poderoso para transformar. É um problema administrativo, financeiro, peça ao Senhor. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Vamos orar? Pai, nós mais uma vez nos unimos em oração. Em primeiro lugar, te louvando, te bendizendo, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor tem as nossas vidas por preciosas nas tuas mãos. De fato, temos enfrentado muitas dificuldades, muitas demandas, muitas
lutas na área de saúde, física, emocional, espiritual, luta, Senhor, com ansiedade, luta com depressão, com angústia, luta com enfermidades tão difíceis como o câncer, como as doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, como problemas cardíacos, respiratórios, problema da idade chegando, e com ela todas as suas comorbidades. E temos muita dificuldade de lidar com isso. Temos dificuldade de depositar aos teus pés a nossa confiança, dificuldades financeiras, dificuldade porque nós erramos e às vezes não sabemos administrar, dificuldade porque às vezes não somos fiéis e obedientes ao Senhor, e nem gratos, dificuldade porque às vezes nós cometemos falhas, erros. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos cure, restaure a nossa vida, restaure a nossa história, restaure as nossas famílias, restaure a nossa saúde, restaure a nossa alegria, restaure as nossas finanças, restaura, Senhor, todas as coisas. Queremos pedir que o Senhor verdadeiramente faça infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, e que isso seja para a tua glória. É assim que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho conforme narrou João, capítulo 20. Mateus, Marcos, Lucas e João. Na minha Bíblia está na página 1501. 1522, desculpa. Eu for o óculos que eu vou enxergar aqui. Aí para ver vocês eu tenho que olhar por baixo aqui. Se eu fizer assim, aí eu não vejo mais ninguém. Eu fiz um exame esses dias, um teste lá no colégio, e eu passei vergonha, lá no Bom Pastor. Raquel ligou, eu corri lá. Aí tinha 2 médicos, colocaram umas figuras lá, e quem disse que eu enxergava o que era? Eu só consegui discernir o triângulo, porque é bem antigo. Eu falava, olha, eu vou adivinhar aqui que aquilo ali é um triângulo, o resto não enxergava nada. Ele falou, você vai ter que fazer uma consulta. Eu falei, vou, porque eu não vou. E ela falou, qual é o problema? Eu falei, eu expliquei e pretendo fazer uma consulta por esses dias para poder enxergar melhor. João capítulo 20, a partir do verso 19 até o verso 29. Diz assim o texto bíblico: ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiveres, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Temos vivido um tempo de muitas dificuldades e de muitas síndromes. A palavra da moda é síndrome. Eu fiz uma pesquisa rápida ali na internet, só pesquisei assim, síndrome. Apareceu uma lista de poucas palavras, 12 mil síndromes. 12 mil síndromes. É síndrome que eu nunca nem ouvi falar. É síndrome de todas as coisas. E o dicionário define síndrome como um conjunto de sintomas que caracterizam uma condição, uma situação. Então nós temos síndrome de Down, síndrome de não sei mais o que, síndrome que são 12 mil. Rapidamente é capaz, se quiser pegar um dado mais atualizado, vai ter mais ainda. E aproveitando essa confusão de síndromes que a gente enfrenta nas escolas, os professores lidam com isso diariamente, tanto quem lida numa escola mais especializada, mas em todas as escolas hoje tem isso, nós lidamos com síndrome dentro das nossas famílias e às vezes nem percebemos. Eu quero pensar com você sobre a síndrome de Tomé. Quais os sintomas da síndrome de Tomé, que tem sido manifesto nas nossas vidas e no seio da igreja ao longo de muitos anos. Tomé foi um discípulo de Cristo. Seu nome, Dídimo, quer dizer gênio. Tomé andou com Jesus, Tomé foi escolhido por Jesus, Tomé viu os milagres de Jesus, Tomé aprendeu aos pés de Jesus. Tomé esteve lado a lado com Cristo por 3 anos e meio. Tomé viu Cristo ser morto e ressuscitado sem abrir a sua boca, por amor dos seus. E diz o texto que no primeiro dia da semana, no domingo, no final da tarde, os discípulos estão reunidos, certamente em oração, porque quando a gente chega em Atos, a gente vê que essa é uma prática diária da igreja, se reunir em oração, talvez com muitos dramas, dilemas, apresentando a Deus como nós apresentamos aqui. Senhor, e agora? Aquilo que nós esperávamos ser a esperança de Israel morreu, está morto, e agora nós que andamos com ele, somos reconhecidos e isso representa para nós um perigo de morte. E agora, o que vai ser de nós? O que vai ser da nossa família? O que vai ser da tua palavra? O que vai ser dos ensinos de Cristo? Eles tinham todas as razões para estar confusos, e diz o texto, com medo. Eles estavam em uma reunião de oração a portas fechadas, trancadas, escondidos, com medo. E o medo era real. Eles poderiam simplesmente ser pegos, presos e mortos, não precisava nem ser julgado. Era comum eles fazerem as tochas humanas, pegar os cristãos, dar um banho neles de betume e pôr fogo e pôr um poste para iluminar a estrada, para clarear para os romanos passar, porque para nada servia a não ser para ir para o fogo. Eles estavam confusos, com medo. E é interessante que Jesus aparece no meio deles, sabendo que eles estão perturbados, confusos, diz para ele: paz seja convosco. Paz seja convosco. Jesus fala com eles e diz: tenham paz, porque eu, o dono da paz, estou aqui. Tenham paz. Eu sei que vocês estão perturbados, eu sei que vocês estão com medo, eu sei que vocês estão confusos, mas tenham paz. Como precisamos da paz de Cristo, que excede todo o entendimento, nos nossos momentos de angústia, de aflição. A primeira coisa que eu quero pensar e perguntar para nós nessa noite: quando estamos com medo, confusos, sem direção, aflitos, o que fazemos? Os discípulos se reuniram, fecharam a porta e foram buscar a Deus.
primeiro buscavam a Deus, estavam juntos, em comunhão. Muitos de nós aprendemos erradamente com a ciência, com as filosofias, com os ensinos e nos isolamos. E às vezes alguns de nós ainda dizem assim, mas é porque eu sou muito tímido, então eu me isolo. Essa é a maior armadilha de Satanás para nós. Quando estamos carentes é que precisamos mais da comunhão uns com os outros. Hoje eu tive o prazer e o privilégio de ter uma tarde um pouco mais tranquila com a Raquel. Como isso nos renova? De ficar junto, de conversar, de ter um tempo mais calmo, porque daqui a pouco chega segunda-feira e um turbilhão de atividades e demandas, de necessidades, que hoje eu não sei se vocês já perceberam, nós muitas vezes não temos tempo de sentar com a família, de olhar um para o outro, de falar o que você está precisando. Jesus vem e diz, olha, tem paz. Jesus fala para eles, olha, se vocês ainda tiverem dúvida, pode tocar na minha mão, pode tocar no meu lado, sou eu mesmo, eu ressuscitei, como eu prometi. O texto diz e demonstra que parece que ninguém teve essa ousadia, mas o texto diz, mas Tomé não estava com eles. A segunda pergunta, o que Tomé estava fazendo? Por que não estava junto com os irmãos? É já um dos sintomas da síndrome de Tomé, o isolamento, que vai gerar o ponto principal da mensagem, que é a incredulidade. O isolamento gera incredulidade. O isolamento amplia o problema, amplia a dificuldade, porque você está em luta, você está em dificuldade, mas você olha para o lado, você vê que o seu irmão também está, e que às vezes o problema que ele enfrenta é infinitamente maior que o seu. Você olha e fala, meu problema é fácil mais. Meu problema é pagar um boleto amanhã, o problema da irmã Marlene é lutar 15 anos com câncer, o meu problema perto dela é fichinha. É fútil demais. O meu problema é que eu briguei com a mulher, eu fui grosseiro com ela, mas o problema do outro é que está internado na UTI e morre, não morre. Percebem como que a dimensão do problema é outra? Ainda que o problema doa em mim, eu começo a enxergar como Deus vê, e sei que Deus pode operar em todas as circunstâncias. Tomé se isola. E eu quero te advertir nessa noite, não se isole. Nós precisamos da comunhão uns dos outros, nós precisamos da oração dos outros, nós precisamos sustentar uns aos outros. E a ideia bíblica de sustentação, a ideia bíblica de admoestar, a ideia bíblica de, não é muitas vezes chamar a atenção e dar bronca, mas é sustentação. É vir e colocar o ombro e pode pôr o peso que eu seguro. Nós precisamos disso. Tomé está fora. Olha o que Tomé perde. Jesus fala com eles, tenham paz, paz seja convosco, paz seja convosco. E ele diz, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E Jesus os habilita para a obra, soprando sobre eles, a semelhança do que Deus fez lá no Éden, soprando sobre Adão o Espírito de vida. Jesus sopra sobre eles o seu Espírito, já prefigurando o que aconteceria há pouco tempo à frente, 40 dias depois, lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo vai descer no Pentecostes, 50 dias depois, sobre os cristãos. Nós perdemos bênçãos que dificilmente vamos recuperar quando não estamos juntos. Há uma realidade espiritual que a bênção que você recebe aqui hoje, nunca mais você vai receber. E se você não está aqui hoje, você vai perder e não recebe mais. Porque o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é dinâmico e as coisas passam. Alguém já disse que a água só passa uma vez na cachoeira. E eu cresci ouvindo meu avô, meu sábio avô, que morreu em 86, dizendo assim, a oportunidade passa uma vez, o cavalo arriado passa uma vez. Se você não pegar, você perde.
Nós temos perdido bênçãos incontáveis pelo nosso isolamento, por não nos esforçarmos mais para estarmos juntos uns com os outros, amando, perdoando, aparando as arestas, deixando Deus trabalhar, intercedendo uns pelos outros, percebendo que o problema do irmão às vezes é maior que o seu. Tem hora que eu olho para a minha vida, a vida atribulada, cheia de problema, mas tem hora que eu olho e falo, não tem problema nenhum, só tem bênção. Eu olho e falo, eu não tenho nada de saúde, nada. Eu vou no médico e falo, tem pressão alta? Não. Tem pressão baixa? Não. Tem diabetes? Não. Ah, mas você é oleiro, joia demais, eu como bem, graças a Deus. Toma remédio? Nada. Nem com Covid, nem com dengue, me derrubou, eu não tenho nada. 2 vezes nesses 57 anos, aferiram a minha pressão, estava descontrolada. Aquele dia que eu desmaiei, estava baixa, e uma vez que deu 14/10. Você medir ela agora, vai dar 12/8, 11/7, qualquer hora do dia e da noite. Posso ter acabado de jogar bola, a média está tranquilo. Isso não dá mais, porque tem mais de 30 anos que eu não vou atrás da bola, né? Então, ela naquela época, magro, que enxergava. 30 anos é pouco, tem muito mais. Não tem nada, sou abençoado do Senhor. Estou abençoado. Você é abençoado do Senhor, tenho ouvido para ouvir a mensagem, tenho visão para ler a Bíblia, tenho acesso a muitas Bíblias. Nós não damos valor à liberdade que nós temos de ter a palavra de Deus, de meditar nela, de ler, de estudar. E Tomé não deu valor na reunião dos irmãos. E ele perdeu. Jesus ressurreto falando com ele, eu te envio, não te envio sozinho, eu vou junto, sopra sobre ele o Espírito. Passados 8 dias, uma semana completa, estão eles reunidos de novo em oração. Vocês percebem que era uma rotina deles, estar juntos orando, intercedendo uns pelos outros, quem sabe até orando e falando, como às vezes a gente faz. Vamos orar pela igreja, vamos pedir sabedoria, estratégia, porque às vezes a gente senta, né, Adilson? Que rumo nós vamos tomar? E nós não queremos, e eu posso falar isso sem medo aqui, em nome da liderança da igreja, dos presbíteros, se algum problema dos presbíteros aí, se eu estiver falando errado, você me corrige. A nossa preocupação, o pessoal da mesa também, sempre é qual é a vontade de Deus. Não é fazer a nossa. O pastor Gerson falou uma coisa que eu falei desse jeito, e eu achei massa demais. Ele falou assim, ó, Deus nos manda, não é para onde a gente quer. O que ele quis dizer é o seguinte, nós somos ovelha. Quando ele fala, a gente faz. Às vezes a gente busca a direção de Deus para saber o que nós vamos fazer. Às vezes nós temos 1000 ideias. E aí Deus fala, não é essa não. Lembra lá de Davi saindo para a guerra? Deus fala, não. Vai para debaixo da moreira e fica quietinho, escondido lá. Quando você ouvir o barulho de exército, aí você vai na frente. Deus tem as suas estratégias. Uma semana depois, Jesus veio novamente no meio deles. Eles estão reunidos, orando, buscando a direção de Deus. Agora começa lá. Jesus veio e diz, paz seja convosco. Quer dizer que eles ainda estavam em aflição, ainda estavam a portas fechadas, ainda estavam com medo. Jesus veio novamente trazer paz, mais uma vez se manifestar, dizendo, eu estou vivo, eu estou ressurreto, eu sou eu que capacito vocês vão na força do meu poder, continuem a trabalhar. Mas ele vira para Tomé e fala, Tomé, põe tua mão aqui na minha mão, põe a tua mão no meu lado, porque você não disse que só creria se colocasse a mão, então coloque. Quando Tomé encontra-se com Cristo, ele tem uma revelação de quem é Deus. Muitos de nós precisam ter mais revelações de quem é Deus. Ele diz, meu Senhor e Deus. Depois de 3 anos e meio andando com Cristo, depois de 3 anos e meio aprendendo de Jesus, comendo o pão que ele multiplicou, curando enfermos, vendo mortos sendo ressuscitados, vendo aleijado andando, cego vendo, leproso sendo curado, ele fazendo um discipulado intensivo com Cristo 3 anos e meio, e ele ainda não sabia que Jesus era o Cristo, o Senhor, o Deus vivo.
talvez a gente até julgue erradamente esse semblante, mas diz assim: será? Como que Deus está nessa situação difícil que eu estou vivendo? Como Deus está nessa situação de perder um filho que está sendo gerado? Situação duríssima, duríssima. Pela graça de Deus eu nunca passei, já passei por outras, mas não passei por essa. E dói o meu coração de lembrar que aqui várias irmãs, no início da gestação, perderam uma criança. E alguém vai falar: vocês estão orando pouco? Não, nós estamos orando diariamente e semanalmente, especificamente por essas irmãs, chorando por elas, gemendo por elas. Mas o Senhor continua no controle, Ele continua sendo Deus. Mesmo quando eu não entendo, Ele é Senhor e Ele está no controle. Jesus vai dizer para Tomé: agora que você vê, você crê, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Quero, depois de rapidamente expor esse texto, pensar com você em 3 características, 3 sintomas da síndrome de Tomé, da síndrome da incredulidade. Veja comigo aí os versos de 19 a 24. Quando Jesus aparece aos discípulos, com exceção de Tomé, Tomé não está com eles. O texto diz: ao cair daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E tendo dito isto, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E o texto continua, quando chega no verso 24, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Tomé, a semelhança de Davi, não estava onde deveria estar. Davi, quando no tempo da guerra não saiu para a guerra, cometeu as maiores atrocidades, os maiores erros da sua vida. Os pecados aos nossos olhos maior que um homem pode cometer, Davi cometeu todos, porque ele não foi para a guerra na época da guerra. Tomé comete o pecado da incredulidade por não estar junto com os irmãos na hora que era para estar junto com os irmãos, orando, intercedendo por as dúvidas diante de Deus. O texto é claro: Tomé, um dos 12, ou seja, ele tinha que estar aqui. Ele tinha que estar junto, ele é cabeça, ele faz parte da liderança do corpo apostólico, ele teve intimidade com Cristo, ele comeu o pão que Jesus deu, ele andou com Jesus, Jesus enviou ele com os 12 e com os 70 a curar, expulsar demônio, e eles voltam felizes, aleluia, glória a Deus, os demônios nos submergem, os enfermos são curados, e Jesus diz para eles já naquela hora: vocês têm que se alegrar se o nome de vocês estiver escrito no livro da vida. Que coisa! Jesus nos chama a atenção. O que você está fazendo? Por que você não está aqui? Por que você não está junto com os irmãos? Após a morte de Jesus, eles estavam sofrendo, reunidos, como eu falei, mas Tomé não estava com eles. Para agravar a situação, essa falta de comunhão é o primeiro sintoma da síndrome da incredulidade ou da síndrome de Tomé. Para agravar essa situação, quando os discípulos contaram o que havia acontecido, Tomé fala para eles: eu não acredito em vocês. Olha aí, vamos ver o texto, a partir do verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram, os apóstolos falaram para ele. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Olha o que Tomé fala. Um apóstolo andou com Cristo, comeu com Cristo, viu Jesus fazendo todos os milagres. Se eu não ouvir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum
acreditaria. Meus irmãos, o isolamento apenas aumentou as dúvidas e a incredulidade de Tomé. O isolamento provoca incredulidade. O primeiro sintoma da síndrome de Tomé, de incredulidade, é o isolamento. O isolamento da igreja, o isolamento da palavra, o isolamento da oração. Eu já agora não tenho tempo para estar na igreja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu estou cansado, eu tenho que assistir um futebol, eu tenho que tantas coisas para fazer que eu não tenho tempo de reunir com os irmãos, e os irmãos são chatos, o pastor é chato, a palavra é longa, o louvor é alto, o louvor é baixo, o ar-condicionado é frio, o ar-condicionado é quente. Nós temos 1 milhão de desculpas. Os meninos fazem barulho, como é que eu vou para a igreja com menino, sem menino? E a gente tem um monte de desculpa. A pergunta é: e daí? Qual dessas Jesus vai aceitar? Mas o texto diz que o isolamento aumentou a incredulidade de Tomé. Muitos têm feito isso hoje. Nós vivemos um tempo de uma crise. No último censo de 2010 apareceu uma qualificação nas listas de religiões do evangélico não praticante. Era muito comum no Brasil a pessoa dizer assim: eu sou católico não praticante. Ele era católico, mas ele não comungava, ele não ia na igreja. Hoje não, as pessoas falam. Hoje ainda tem uma outra classe que está crescendo mais ainda, chamados desigrejados. Eu não preciso da igreja. Eu ligo a internet, escolho o pregador que eu quero e pronto. E as pessoas estão se iludindo com a mentira do diabo, que isso é ser igreja, que isso é ser abençoado. O texto diz que isso vai esfriando o coração e aumentando a incredulidade. Nós precisamos da comunhão dos irmãos. Vou te falar mais. Nós precisamos da encrenca que temos com os irmãos em família, para aprender a ser moldado, para aprender a perdoar, para aprender a pedir perdão, para aprender a compreender o irmão. Nós precisamos dessa comunhão, de um interceder pelo outro. Nós precisamos nos humilhar e falar: irmãos, olhem por mim, porque a luta está muito pesada e eu não estou aguentando. Não existe no seio da igreja o super-homem, o super-crente, o super-pastor que não precisa de oração. Aliás, segundo o texto bíblico, nós que estamos à frente precisamos mais ainda de oração, mais ainda de ajuda, de sustentar em oração. Hebreus chega a dizer assim: olha, velem, cuidem dos seus líderes, daqueles que apacentam vocês, daqueles que ministram a palavra, para que o façam com alegria e não gemendo. Nós precisamos de comunhão para nos estimularmos, para exercermos o amor, para não. A carta aos Hebreus, capítulo 10, diz assim: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras. Verso 24, verso 25 do capítulo 10 de Hebreus diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós estamos falando por volta do ano 60, 70 da era cristã, nem um século passou. O início da igreja já tinha muita gente acostumada a não participar da comunhão. Hoje, depois da pandemia, isso alastrou. Eu converso com muitos pastores da cristã e fora da cristã, pastores da Igreja Batista, da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, muitos pastores da Metodista, e esse mal tem alastrado as igrejas como um todo. As pessoas simplesmente aproveitaram a deixa para bandear de vez para o mundo. As pessoas não têm noção que estão perdendo e como que essa comunhão faz toda a diferença nas nossas vidas. Não é à toa que um dos salmos mais belos da Escritura, e eu preguei há pouco tempo sobre ele aqui, é o Salmo 133, que nos mostra como é vital, de vital importância, é questão de vida ou morte a comunhão dos irmãos. Muitos têm morrido
Deus está a ponto de vomitar da boca. Eu fico pensando naquela igreja, falando, já pensou Jesus falar isso para mim? Estou enojado com você, vou te vomitar, não aguento mais. Eu não sei se eu tenho pânico de vômito. Se eu chegar a vomitar, porque eu estou muito ruim. Muito ruim. Porque para mim não tem nada pior nem mais humilhante do que isso. Jesus fala assim, eu não aguento mais vocês. Falando para a igreja, meus irmãos, nós precisamos nos congregar. Nós precisamos deixar esse sintoma dessa síndrome da incredulidade, da síndrome de Tomé de lá. Não há vida, preste atenção nisso aqui, não há vida longe da comunhão, não há vida fora do corpo de Cristo, que é a igreja visível e invisível. Vou te falar uma outra coisa aqui no nome de Jesus, eu quero que você aprenda isso hoje. Não existe alguém que participa da igreja invisível que não tem compromisso com a igreja visível. É mentira do diabo. Aonde Paulo chegava, ele ia primeiro na sinagoga, e ele ia lá e plantava uma igreja naquela cidade, porque nós precisamos da igreja. Jesus instituiu a igreja para que nós tenhamos vida. Não existe vida fora da igreja. Nós gostamos de espirituais. Eu faço parte da igreja invisível. É bonito isso, é muito bonito, mas é falacioso. Você não faz parte da igreja invisível se você não fizer parte ativa da igreja visível. O segundo sintoma da síndrome de Tomé, que o texto nos mostra, é a necessidade de evidências. Vivemos num tempo que isso alastrou. Eu quero sinal, eu quero maravilha, eu quero ver alguma coisa. Tomé fala, se eu não ver, eu não creio. Mas Tomé, você andou comigo, você andou com ele, eu estou te contando, ele esteve aqui, eu falei com ele, ele orou por nós, ele disse, paz seja convosco. Eu não acredito. Alguém vem e fala, olha, Jesus vai consolar seu coração, ele tem consolado o meu, Jesus vai mudar seu casamento, ele mudou o meu. Aí às vezes nós vivemos na época do politicamente correto, então você tem coragem de chegar na casa e falar, eu não acredito, mas lá dentro você fala, eu não acredito, meu casamento tem mais jeito, minha mulher não tem jeito, meu marido não tem jeito, não tem jeito, não adianta orar, não adianta, não tem jeito. Essa sintoma da necessidade de evidência. O Dr. Augusto Nicodemos diz uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, o grande desafio da espiritualidade contemporânea é você continuar crendo, sem sentir, sem ver, sem experimentar, e ainda dando tudo errado. E ele tira essa ideia aqui de Abacuque, que diz ainda que a profecia fure, ainda que a videira não desfruto, ainda que tudo que Deus proferiu não aconteça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você não precisa crer para ver, você precisa crer, aí você vai ver. Tem muita gente que vai estudar qualquer texto bíblico e não entende nada, porque não crê. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu gosto muito do relato de Jacó lutando com um anjo. Jacó, um enganador, um mentiroso, um traiçoeiro, um falcatrua, um mal pagador, um enganador, que foi enganado pelo seu sogro, mas que tinha preferência de uma mulher contra a outra, que depois vai vários problemas, inclusive de escolher filho mais queridinho, filho não queridinho. Quando ele tem um encontro com o anjo do Senhor, ele fala, não te largue enquanto você não me abençoar, eu preciso mudar de vida, chega de ser trapaceiro, chega de ser enganador, chega de ser crente meia boca, chega de ser frequentador de igreja, eu quero vida nova, eu quero vida com Cristo, eu quero compromisso, eu quero aliança, eu quero sentir paz no meu coração. Tomé não acredita nos testemunhos. Tem muita gente que está ouvindo isso aqui ou na internet, que não acredita. Não é bem assim.
Eu não preciso assim da igreja. Você não está acreditando mais em mim, é na palavra. É no Deus da palavra que diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E que a igreja perseverava unânime em oração dia e noite. Que a palavra diz que nós precisamos ler e meditar nesse texto dia e noite para tomar cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Tomé não acreditou. Muito tempo andando com Jesus. Jesus chega no verso 29 e diz assim: bem-aventurado os que não viram. Jesus estava falando de nós. Nenhum de nós aqui viu Jesus. Nenhum de nós viu a sua mão furada. Nenhum de nós viu Jesus em corpo. Mas nós cremos. Nós precisamos crer, irmãos. Olha, eu tenho visto muito milagre. Eu tenho visto Deus ouvir nossas orações e fazer coisas grandiosas no nosso mundo. Diariamente, semanalmente. Mas eu creio que Ele pode fazer muito mais. E eu creio que talvez a minha incredulidade junta com a sua e atrapalha muito o que Ele quer fazer. Nós não precisamos ver por aqui. Tem um monte de gente correndo atrás de milagre, de sinal. De vez em quando passa um carro de som aqui, porque na igreja tal vai vir um grande homem de Deus que fala com revelação, não sei o que. Amém. Se os irmãos acreditam nisso, vai em paz. Eu não preciso disso. Lutero, o grande reformador, diz assim: eu faço um pacto com Deus. Eu não quero sinal, eu não quero milagre, eu quero que a palavra fale ao meu coração. João Calvino, grande teólogo da Reforma, afirmou o seguinte: ainda que chova sinais, prodígios e maravilhas, se não tiver de acordo com a palavra, seja anátema, seja maldito, não deve ser aceito. Nós somos um povo da palavra. O nosso Deus se revela através da palavra, através da comunhão, através da vida de oração, da comunhão uns com os outros. Quando Jesus diz bem-aventurados que não viram e creem, ou seja, a fé surge da palavra, do verdadeiro encontro com o Cristo ressurreto. Crer é superar a dúvida, é a prevenção de ver e aceitar o testemunho autorizado de quem viu ou ouviu de Jesus. Hoje, muitas pessoas estão atrás de encontros e experiências miraculosas com Cristo, mas a fé deve vir pela palavra. Paulo diz isso em Romanos: a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Paulo usa a expressão que é isso, proclamação. A fé vem pela pregação da palavra. Terceiro sintoma da síndrome de Tomé, que tem nos assolado, é não confessar Cristo como Senhor. Eu gosto, é joia, Ele me abençoa, eu gosto dos textos que diz que Ele vai me dar paz, que Ele vai me prosperar. O Senhor em Cristo Jesus suprirá cada uma das nossas necessidades. Que texto é esse? Que coisa extraordinária. Mas eu não tive um encontro tão real com Ele a ponto de confessá-lo como Senhor da minha vida. Antes de Tomé ver o Cristo ressuscitado, ele foi incapaz de confessar. Quando Jesus se encontra com eles, lá no verso 19, ao cair da tarde, no primeiro dia, eles estão a portas trancadas, com medo, e Jesus vem, se revela e diz: Pai seja conosco. Quando ele se revela de novo a Tomé, aí sim, depois de praticamente 4 anos de convivência diária com Cristo, é que ele converte e diz: Senhor meu e Deus meu. Você é capaz de afirmar isso para Jesus? Senhor meu e Deus meu. Ele tem sido o Senhor da sua vida. Ele tem exercido a primazia na sua vida. Ele é Senhor e Deus nosso. Jesus, João capítulo 15, diz o seguinte: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nós somos amigos de Cristo, somos discípulos de Cristo, quando queremos nos parecer com Ele. Para isso eu preciso conhecer as Escrituras
E só é capaz de praticar a palavra quem reconhece Jesus como Senhor e Deus. Falava hoje cedo para as alunas do batismo, que o batismo é uma representação, uma simbologia, é algo muito importante, mas só tem sentido se houve uma mudança interior, senão não tem sentido, senão é um banho. Por isso que a nossa igreja e outras só batiza quem crê, ou pelo menos quem diz que crê, porque nós não podemos ver o coração das pessoas. Não posso julgar ninguém, se crê, se não crê, mas a gente tem muito cuidado de ter um discipulado, de acompanhar, de ver, de perguntar: você tem certeza que você quer? Você tem certeza que você quer mudar de vida? Você tem certeza que você quer seguir Jesus? Olha, essa história que veio para Jesus e tudo vai virar sombra da frente, a gente diz: isso é mentira, não é assim. Talvez as lutas aumentem, talvez as dificuldades aumentem, mas você não vai passar sozinho. Há uma promessa dele estar conosco. O sintoma de não confessar Jesus, muitas vezes, temos fechado a porta do nosso coração com medo. Nós temos medo de nos entregar, medo das experiências passadas, medo do que às vezes a religião faz conosco. Eu não estou te convidando para a religião, eu estou te convidando a confessar Jesus como Senhor e Deus da sua vida, a mudar de vida, a viver com Cristo, a priorizar o Cristo, a priorizar a comunhão com Ele, o dia com Ele, a oração, a meditação, o estudo da palavra. Nós somos capazes de estudar e fazer cursinho e pagar mais caro para passar no vestibular, para passar numa prova, mas nós não temos tempo de estudar a palavra de Deus, que nós dizemos que amamos, que nós declaramos que amamos essa palavra. Nós não temos coragem muitas vezes de investir 200, 300, 400, 500 reais numa Bíblia. Ah não, isso é para o pastor. Mas tem coragem de ir ali no restaurante e gastar 300, 400 reais para comer algo diferente. Fútil. Nós não temos tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para vir na igreja, mas nós temos tempo para assistir um futebol, para ir jogar uma bola, para ir na academia, para ir no cabeleireiro, para ir na manicure, para ir no aniversário da criança, para ir no churrasco. 90% de nós aqui, agora eu vou falar dos outros, falar: tem um churrasco ali, vamos. Nós largamos tudo, deixa a mulher, larga o menino, vamos, estou dentro. Não é que isso é errado, só que nós não podemos deixar de priorizar as coisas de Deus. Quero terminar propondo algumas reflexões para nós. A primeira delas é que a síndrome de Tomé tem cura. A incredulidade tem cura. Aleluia por isso. Quando nós ouvimos e atendemos a palavra de Deus, nós recebemos a fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Nós não precisamos ver Cristo, tocá-lo, senti-lo. Eu não preciso ter um arrepio, eu não preciso. Às vezes Deus, com misericórdia, até nos dá essas experiências, mas não é isso que nos firma. O que nos firma é a palavra que gera fé, é a voz dele dizendo: tenha paz. É a palavra dele que diz: olha, assim como eu fui enviado, eu envio vocês. Mas presta atenção, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês não estão sozinhos, vocês não vão pelejar sozinhos. Hoje eu estava lendo 2 Samuel, Davi está fugindo de Absalão. Quem leu lá, lendo a Bíblia do pastor, vai lembrar disso. E o homem começa a atacar pedra, atacar terra, xingar Davi, seu assassino, seu sanguinário, bem feito. Tudo que você fez com a família de Saul, Deus agora está retribuindo em dobro para você. Eu quero mesmo que você morra. E está amaldiçoando Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. O chefe do seu exército fala:
e segue o caminho sendo apedrejado, cuspido, difamado, mas ele seguiu o caminho do Senhor. Ele não lutava as lutas que não eram do seu Senhor. Nós precisamos aprender com as Escrituras. Às vezes nós vamos ter que sofrer o dano, às vezes nós vamos passar por um crente de tigela, às vezes nós vamos ser chamados de mentiroso, e isso dói profundamente na alma. Pessoas que não têm compromisso com Deus, vêm e falam: cadê o seu Deus? Como é que você fala uma coisa dessa? Você é crente, você fala uma coisa dessa. Se não for politicamente correto, você ouve essas aberrações, e aí Deus fala: deixa, segue. Baixa a cabeça e segue na hora certa a tua vitória. Nós não precisamos ver, nós precisamos desfrutar do encontro diário. Você se identifica com a síndrome de Tomé? A síndrome da incredulidade? Jesus diz assim: tudo é possível para quem crê. Você entende qual é a importância da comunhão com os discípulos de Jesus? É possível estar na igreja e não ter encontrado Jesus? O que fazer, então? O que Jesus quis dizer com felizes os que creram sem Deus? Quero te convidar a curvar a sua cabeça, a falar com Cristo agora só sobre você. Você não vai orar por ninguém. Você vai falar com Ele: Senhor, eu quero vencer essa crise, eu quero vencer esse sintoma, eu preciso vencer ele. Confesso para os irmãos que tem hora que eu me sinto um palmé. Tem hora que as lutas estão tão pesadas, as difamações e as coisas são tão doídas na alma, que a gente faz igual aquele pai: Senhor, eu creio, mas me ajuda na pouca fé. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, a palavra que vem de encontro aos nossos corações. Obrigado, que o Senhor falou muito comigo. Eu creio que o Senhor falou também com a sua igreja. Livra-nos da síndrome de Tomé, livra-nos da incredulidade. Desperta-nos, Senhor, a cada um de nós, a começar por mim, passando pela liderança da igreja, passando pelas nossas famílias, para que nos envolvamos verdadeiramente com o Senhor, para que priorizamos o Senhor, que possamos reconhecer a Tua voz e dizer: Senhor meu, Deus meu, que o Senhor seja o nosso Senhor e o nosso Deus a cada dia, que nós estejamos com os nossos olhos fixos no Senhor, que nós tenhamos tempo de qualidade na Tua presença, diariamente, que nós apresentemos diante do Senhor com orações, súplicas e ações de graça as nossas necessidades, os nossos temores, as nossas inseguranças, os nossos pecados, que nós confessemos ao Senhor diariamente. A Tua palavra nos garante que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Faz isso, Senhor, nas nossas vidas, que possamos ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres de intimidade com o Senhor, com a Tua palavra, que busquemos diariamente ter um encontro real com o Senhor. Que assim seja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Quero dar algumas orientações antes da gente orar. Essa semana que vem é a semana de ceia, e eu quero conclamar todos a se preparar para ter um encontro com Deus. A Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Eu quero te desafiar a fazer algo diferente essa semana. Você vai fazer um jejum diferente, não se escandalize. Você vai, de hoje até sábado, se preparando para o culto do próximo domingo. Você vai escolher um dia, desligar o seu celular, desligar a televisão, desligar de tudo que te dizia por meia hora. Meia hora. Você vai se recolher num lugar sossegado
E você vai orar a Deus por 5 minutos inicialmente, se colocando na presença dele, confessando os seus pecados, pedindo perdão. Depois você vai mais uns 5 minutos cantar um corinho, um hino, louvar o Senhor, agradecer pelo que ele tem feito. Depois você vai 15 minutos meditar na palavra de Deus. Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade. Então leia um salmo, leia o Evangelho de João. 15 minutos lendo calmamente, prestando atenção na pontuação, prestando atenção no que se repete, pedindo a Deus para falar com você. Leia para se alimentar da palavra de Deus. 15 minutos. Foi 25 minutos. E aí você vai orar por 5 minutos, colocando a sua vida e o que Deus falou com você na palavra diante dele. Faça essa experiência, depois você me conta o que foi. Te desafio a ser um homem ou uma mulher de coragem, ousado, e separar 30 minutos de uma única vez, de hoje até sábado, para você ter um encontro com Deus diferente, de hora marcada, de tempo marcado, para você se derramar na presença dele, para você ouvir a voz dele, para você orar, para você agradecer, para você confessar seus pecados, mas para você também ouvir a ele. Faça isso, e o Senhor vai te abençoar ricamente, eu creio nisso. Essa semana começa o mês de setembro. O mês de setembro é na nossa igreja o mês de missões. Ali nós temos um cartaz com os nossos missionários, com a foto, aonde eles trabalham. Você pode passar ali, escolher lá 2, 3 missionários para você orar durante a semana, para interceder por eles, para pedir a Deus para abençoá-los. Quem sabe para entrar em contato aí com a equipe de missões, aí com a Flávia, com a Lorena, comigo, para a gente localizar o endereço dele, um e-mail, um WhatsApp, para você mandar uma mensagem, dizer, ó, estou orando por você. Você tem a oportunidade de fazer isso. No mês de setembro, nós tiramos uma oferta especial para missões. E eu quero desafiar você a se esforçar e trazer uma boa oferta ao longo do mês de setembro. Nós não estipulamos valor, você que vai dar, mas faça o seu melhor. Se você tem condição de dar R$50, dê R$50. Se a sua condição é apenas R$1, dê R$1 com alegria. Invista em missões. Mas se a sua condição é dar 1.000, dê os 1.000. Invista, traga. Eu quero que os pais incentivem os filhos a trazer uma oferta missionária. Dá para ele uma moeda, dá para ele uma nota de R$2, leva a sua oferta missionária. Vamos ensinar eles a investir em missões e explanar o reino de Deus. Com certeza Deus vai nos abençoar ricamente. Dia 10, sábado, e dia 11, domingo, nós temos aqui uma conferência missionária. Vai vir o pastor Anderson do Brasil, de Anápolis. Ele é pastor da igreja do setor sul, lá em Anápolis, está plantando a igreja lá. Ele foi pastor auxiliar lá em Mossoró por 4 anos. Ele faz parte da missão cristã evangélica. É um jovem muito gente boa, muito crente, que vai vir estar falando de missões aqui para nós, no sábado à noite. E aí nós vamos estar aqui juntos, depois nós vamos jantar juntos aqui. E no domingo ele vai falar de manhã na escola bíblica, nós vamos almoçar aqui juntos. Aqueles que puderem e quiserem almoçar conosco. E à noite, no domingo à noite, ele também vai estar falando conosco. Dia 10 e 11 de setembro, sábado e domingo. Sábado à noite, domingo de manhã, na hora da escola bíblica, e à noite. Venham, participem, não fique fora. Eu entrei em contato com alguns jovens da igreja, falando da nossa ideia de criar uma sala para eles. Já pedimos umas revistas, já estão a caminho, está aí no transporte, e nós queremos investir na sua vida, queremos ter um tempo bom. Essa sala não vai funcionar só aqui, vai ter domingo que não vai ser aqui, vai ser lá na praça, vai ser na casa de alguém, às vezes não vai ser no domingo, vai ser no sábado. Eu quero que você tenha a oportunidade de aprender, de conviver com outros jovens da sua idade, tá bom? Quero terminar pedindo para você que orem por este ano, é muito importante para nós. Nós temos a eleição no início de outubro,
eleição de presidente, governador, senador e deputado. E no dia 20 ao dia 23, nós temos um concílio nacional em que nós vamos eleger a liderança da nossa igreja para os próximos 4 anos. Só aí nós temos um motivo para orar por baixo de 1 hora por dia. Orar para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa igreja, para que Deus escolha as pessoas corretas, para que tanto no pleito civil, público, que todos nós temos que participar, como os delegados que vão no concílio, também escolham de acordo com a vontade de Deus. Olhe por isso, se envolva com isso, é importante a sua participação. Nem todos de nós vão no concílio. Nossa igreja tem direito a 4 assentos, pastor e mais 3, mas nem todos vamos, mas você pode ir através da oração, você pode ir conversando, sabendo o que vai ser discutido lá, quais são as propostas, orando por ela. Se envolva, participe, tá bom? Vamos nos colocar de pé para a gente orar e ensinar. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso na tua casa, juntamente com os nossos irmãos. Obrigado por nos receber, obrigado por nos aceitar, obrigado por ouvir as nossas orações, obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de ouvir a tua voz. O Senhor tem se encontrado conosco. Que essa semana seja uma semana marcada por momentos com o Senhor. Momento de comunhão, momento de intimidade, momento de ouvirmos a tua voz e aprendermos de ti. Quero pedir que o Senhor supra em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, sejam físicas, sejam materiais, sejam emocionais, sejam espirituais, que a tua boa mão esteja estendida sobre nós. E no teu nome eu quero abençoar o teu povo, dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a alegria e o vigor do Espírito Santo de Deus, depois sobre cada um de nós, sobre toda a igreja de Deus na casa da hoje e sempre até a volta de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Cumprimente 3, 4 irmãos antes de você ir embora, por favor.